Nos bastidores do estrelato, onde contratos milionários trocam de mãos e holofotes distraem o público, uma corrente subterrânea de boatos ganhou força. Diddy, um dos nomes mais poderosos da indústria musical, passou a ser o centro de uma rede de acusações que vão muito além de jogos de influência. O que se desenha agora é um quadro onde charme, silêncio e festas privadas escondem histórias perturbadoras, e algumas delas estão finalmente vindo à tona. A conversa entre insiders aponta para algo mais profundo do que escândalos de superfície, manipulação emocional, controle psicológico e um suposto padrão de abuso que teria afetado artistas em ascensão, principalmente homens jovens ainda tentando entender onde haviam se metido. Mas nada acende tanto a curiosidade e o desconforto quanto os relatos sobre as chamadas after parties, encontros restritos em mansões isoladas, onde a linha entre diversão e ritual parece desaparecer. Entre os nomes que surgem nessa teia está o influenciador e empresário Josh Ostrovsky, conhecido pelo público como The Fat Jewish. Ele relatou uma experiência que, mesmo envolta em humor e ironia, carrega uma tensão difícil de ignorar. Segundo ele, tudo começou numa festa em Star Island, Miami, reduto de mansões luxuosas e celebridades à prova de paparazzi. Josh havia sido convidado por um DJ conhecido do circuito eletrônico e, ao chegar, se deparou com um ambiente aparentemente inofensivo. Música alta, modelos por todos os lados e um desfile de executivos discretamente espalhados pela casa. Mas algo não fazia sentido. Havia um clima estranho, uma ausência desconcertante de homens entre os convidados principais, como se o cenário fosse cuidadosamente montado para parecer outra coisa. Curioso, Josh decidiu procurar um banheiro. Ao abrir uma delas, deu de cara com uma cena que descreveu como surreal. Vários homens estavam ali, deitados de maneira estranha, próximos demais, imóveis demais. Não era uma conversa casual, tampouco um momento íntimo comum. Era quase performático, como se fizessem parte de algo que não estava destinado a ser visto. A ausência de banheiros nos quartos, o silêncio nos corredores e a atmosfera opressiva fizeram Josh entender que a festa do andar de cima era apenas a fachada. Em suas palavras, aquilo era um espetáculo montado para manter as aparências, enquanto algo completamente diferente acontecia longe das câmeras. Segundo ele, essas festas deixavam uma marca, um desconforto que persistia muito tempo depois de sair da casa. Você não esquece o que vê, teria dito. E ele não foi o único a sair desses encontros com um olhar diferente. O rapper Fabolous, veterano da cena hip-hop, também esteve presente em diversos eventos promovidos por Diddy, mas em uma gravação recente, seu comportamento chamou a atenção. Sentado à margem da festa, evitava encarar as câmeras e mantinha uma postura retraída, quase introspectiva. Enquanto os outros celebravam, ele parecia carregar algo não dito. Diddy, como de costume, tentou provocar. Perguntou quais eram os desejos de Fab para o novo ano. A resposta foi seca, quase ensaiada. Quero boas vibrações. Quero passar mais tempo com meus filhos. Mas o que realmente dizia tudo era sua linguagem corporal. Mãos tensas, olhar evasivo, um sutil desejo de estar em outro lugar. Era como se, naquele instante, Fabolous não fosse mais parte daquele mundo. Muitos viram ali o reflexo de uma ruptura, um afastamento emocional entre dois nomes que antes pareciam caminhar juntos. Fab começou a se mostrar mais presente com a família, menos interessado nas festas, mais conectado com suas raízes. Um fã comentou nas redes: dá pra ver no olhar dele que algo mudou. Outro foi mais longe. O clima naquela festa era estranho. Diddy apareceu de surpresa, saiu de dentro de um bolo como se fosse uma piada privada, mas ninguém estava rindo. O que era para ser um aniversário se transformou numa cena carregada de tensão, culminando em um gesto desconcertante de Diddy que, segundo relatos, teria se aproximado de Fabolous com uma fala desconcertante. A reação de Fab? Nenhuma. Apenas silêncio e um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Esse mosaico de relatos, olhares evitados, festas suntuosas e corredores silenciosos vai muito além de fofoca. É uma investigação não declarada, onde a verdade se esconde nos detalhes mais sutis, nos silêncios, nos olhares, nas pessoas que decidiram se afastar e nas que finalmente começaram a falar. Fabolous, conhecido por sua postura reservada, surpreendeu seus seguidores recentemente ao compartilhar uma série de relatos curiosos e, no mínimo, desconfortáveis sobre sua convivência com celebridades, principalmente quando o nome de Diddy entra em cena. Em seus stories no Instagram, o rapper revelou que precisou escapar discretamente de festas e situações embaraçosas, usando desculpas clássicas como a ida ao banheiro para nunca mais voltar. Ele descreveu isso como uma fuga irlandesa, uma saída silenciosa motivada por um forte instinto de autopreservação. Em um desses relatos, Fab perguntou aos fãs se eles já haviam se sentido pressionados a comparecer a uma after party, mesmo quando o corpo implorava por descanso. A resposta dele veio em forma de confissão. Certa vez, durante uma celebração que se estendia pela madrugada, ele disse a Diddy que precisava ir ao banheiro
e simplesmente desapareceu da festa. Eram 7 da manhã, e o clima ainda era de euforia desenfreada. Para muitos isso poderia parecer uma noitada comum, mas para Fabulous, era mais um episódio da série de situações incômodas envolvendo o produtor. Durante uma conversa descontraída, Diddy tentou convencê-lo a continuar comemorando. "A gente nunca festejou de verdade, você sabe do que eu tô falando?", disse Diddy. A resposta evasiva de Fab, junto de sua expressão visivelmente desconfortável, dizia mais do que qualquer palavra. A interação viralizou nas redes. Um internauta comentou: "Quando Diddy bebe, sua verdadeira personalidade aparece. Ele definitivamente prefere homens. Só não entendo por que não assume isso." Outro foi mais direto: "O documentário Surviving P. Diddy vai ser insano." E Fabulous não é o único que já sentiu a necessidade urgente de sair de cena. O rapper Kiss Exhibit também compartilhou um episódio que, segundo ele, o deixou atordoado. Após uma noite agradável na casa de Diddy, ele foi convidado para continuar a comemoração em um clube. Até aí tudo parecia normal, mas ao chegar no local, Exhibit notou algo fora do comum. Homens se beijando nos cantos, um deles dançando nu no centro da pista. Ele então percebeu que tinha sido levado para um bar gay, e não havia sido informado previamente. A situação se intensificou quando Diddy começou a questionar Exhibit sobre mulheres que estavam na festa, tentando conduzir a conversa de forma aparentemente inofensiva. Mas pouco depois, apresentou um conteúdo visual perturbador e fez comentários estranhos sobre outras celebridades. Um desses comentários envolvia Karine Stephens, conhecida como Superhead. Diddy teria mencionado o nome dela de forma ambígua, despertando desconforto entre os presentes. Exhibit afirmou que naquele momento percebeu que havia entrado em um ambiente completamente fora do esperado. Mais tarde, ele refletiu sobre o possível histórico de Diddy com Superhead, levantando a suspeita de que havia algo que o produtor não queria que ninguém descobrisse. Mesmo depois de todas essas histórias circularem, Diddy parece não se abalar. Em entrevistas e vídeos, sua atitude continua sendo de desprezo às críticas, como se ele estivesse acima de qualquer consequência. Em uma ocasião apareceu usando peruca, camisa de renda e calça justa, provocando um verdadeiro festival de memes na internet. Rapidamente, 50 Cent aproveitou a deixa e publicou o vídeo em seu Instagram, zombando da situação com sua marca registrada de sarcasmo. Não foi a primeira vez que 50 cutucou Diddy. Em outra ocasião, ele publicou uma foto antiga de Diddy e Rick Ross no palco, insinuando que havia algo escondido entre os dois. Segundo 50 Cent, Diddy tem um estranho padrão de comportamento, como se estivesse sempre encenando, dizendo coisas fruity, usando roupas excêntricas, criando situações que confundem até seus colegas mais próximos. "Não é que eu vá dizer nada, mas algo não está certo", escreveu ele na legenda de uma imagem onde Diddy aparece de rosa abraçado com outro executivo da indústria, também vestido de rosa. Mas talvez o episódio mais controverso envolvendo Diddy seja o relato de quando ele e Usher dividiram uma cama. De acordo com rumores, isso teria acontecido quando Usher ainda era um adolescente e Diddy já era um homem feito. Em uma gravação descontraída, Diddy comenta casualmente sobre como acordavam juntos enquanto Usher tinha apenas 15 anos. A situação soou tão desconfortável que até Kevin Hart, que estava presente, brincou sobre não querer nem chegar perto da cama. Apesar das tentativas de normalizar a situação, o público não se convenceu. A ideia de que um adulto compartilhe uma cama com um jovem adolescente, mesmo sob o pretexto de uma relação fraternal, levanta muitas bandeiras vermelhas. A frase "esse é meu irmão desde sempre" não foi suficiente para apaziguar as suspeitas. Enquanto os relatos se acumulam e as histórias ganham força nas redes, a imagem de Diddy vai se desfazendo lentamente sob o peso de anos de festas secretas, comportamentos questionáveis e relatos de figuras públicas que agora, aos poucos, parecem dispostas a contar o que viram. O que antes era apenas boato, hoje já está muito mais perto de se tornar uma verdadeira investigação pública. Por trás das câmeras e das luzes dos palcos, existe uma narrativa muito mais sombria envolvendo Diddy e algumas das estrelas que passaram pela sua órbita. Uma das mais perturbadoras envolve o cantor Usher. Durante entrevistas passadas, o próprio Usher revelou que na adolescência dividiu o mesmo teto com Diddy. E não estamos falando apenas de convivência. Relatos indicam que eles tinham uma convivência intensa, com acesso a festas, álcool e até mesmo comportamentos altamente inapropriados. Usher teria apenas 15 anos na época, e ainda assim já era exposto a um estilo de vida que, segundo ele mesmo, jamais permitiria que seus filhos experimentassem. Quando perguntado se deixaria seu filho ir para um acampamento como o de Diddy, a resposta foi rápida e certeira: de jeito nenhum. Mas essa convivência precoce deixou marcas. O cantor chegou a relatar de forma desconcertante que ambos
disputavam Frosted Flakes de manhã e se envolviam em brigas infantis, como se isso fosse a parte mais leve de uma convivência profundamente questionável. Em retrospecto, muitos acreditam que essa briga simbólica por cereal matinal pode esconder muito mais do que parece. E esses momentos suspeitos não pararam por aí. Em um vídeo desconcertante que circulou nas redes sociais, Diddy aparece interagindo com um performer vestido de coelho de forma estranha e desconfortável. As imagens geraram inquietação entre os internautas, que descreveram o comportamento como forçado e invasivo. O próprio coelho, ou melhor, o ator por trás da fantasia, parecia claramente desconfortável. E, no entanto, Diddy parecia completamente à vontade. Mas esse é apenas um fragmento do quebra-cabeça. Outro momento que gerou alvoroço online foi quando Diddy se aproximou de Meek Mill numa piscina, após o rapper ter sido expulso de um hotel de luxo em Las Vegas. Diddy abraçou Meek, o chamou de papai e declarou amor e orgulho. A internet não perdoou. O comportamento foi considerado no mínimo esquisito, e muitos questionaram o que, de fato, estava por trás de tamanha intimidade repentina. O estilo de vida de Diddy, no entanto, não se limita apenas a essas situações desconcertantes com adultos. Um padrão ainda mais preocupante surge quando se analisa sua relação com artistas mais jovens. Ele tem o costume de acolher adolescentes promissores sob suas asas. Foi assim com Usher e também com Justin Bieber. Quando Bieber tinha apenas 16 anos, ele já frequentava festas organizadas por Diddy, posava ao lado de Rick Ross em fotos tiradas em boates e parecia cercado por bebidas. Tudo isso em idade legalmente imprópria. O próprio TMZ relatou que o cantor de 19 anos foi visto festejando ao lado de Diddy em uma das baladas mais conhecidas de Atlanta, a Vanquish. E como se isso não bastasse, Nick Cannon também teria sido envolvido nesse universo e, segundo relatos recentes, teria participado das mesmas festas carregadas de excessos. O rapper Cam'ron, por sua vez, compartilhou uma história bizarra. Certa vez, ao visitar a casa de Diddy, entrou no banheiro e deu de cara com um vibrador sobre a pia. Desconcertado, tentou manter a compostura, mas deixou claro que aquilo o incomodou profundamente. Para ele, não era apenas um item pessoal, era um sintoma de um ambiente muito além do convencional. Mesmo com todo o constrangimento, Cam'ron insinuou que Diddy tentou convidá-lo para algo mais, sob o pretexto de negócios envolvendo suplementos de desempenho sexual. O público não ficou calado. Muitos usuários comentaram que o episódio revelava algo mais sombrio sobre o comportamento privado de Diddy e levantaram novamente a pergunta que já circulava há anos. O que exatamente ele esconde? Jay Versace, influenciador e personalidade da internet, também alegou ter sido colocado em situações bizarras durante uma visita à mansão de Diddy. Em um comentário nas redes sociais, Jay afirmou que foi obrigado a fazer coisas desconfortáveis na cama de Diddy, pouco antes do rapper supostamente dobrá-lo em uma situação que ele não detalhou, mas que deixou subentendido. Essa declaração se juntou a uma longa lista de testemunhos que sugerem que há um lado oculto e inquietante por trás da imagem pública do magnata do hip-hop. Um vídeo postado por um grupo de mulheres que estiveram em uma festa na mansão de Diddy mostrou uma cama ao ar livre, e a brincadeira aparentemente inocente ganhou outra conotação depois das revelações de Jay. A pergunta que paira no ar é: quantas outras histórias como essa ainda estão sendo mantidas em silêncio? E então entra 50 Cent, que não costuma poupar palavras. O rapper já criticou Diddy abertamente em diversas ocasiões, inclusive insinuando que ele estaria envolvido com Jay-Z, apesar de seu casamento com Beyoncé. Segundo 50 Cent, Diddy seria um mestre em manipular bastidores, e talvez, segundo ele, envolvido até em crimes muito mais sérios, como assassinatos encomendados de outros rappers. Em um de seus tweets mais controversos, ele declarou: "Em breve todos vocês estarão gays e felizes, sob a liderança do Papai Puff." A publicação causou furor. 50 Cent manteve sua posição e nunca recuou publicamente. Pelo contrário, continuou lançando indiretas, publicando fotos suspeitas de Diddy em situações comprometedoras e mantendo vivo um debate que parece estar longe de acabar. A cada novo relato, a imagem de Diddy se torna mais complexa e mais perturbadora. São histórias que misturam poder, fama, manipulação e silêncio. E talvez no final tudo isso seja apenas a superfície de algo ainda maior, que o público só começou a descobrir. Quando Jamie Foxx decidiu romper o silêncio, ninguém estava preparado para o que viria. Em meio ao turbilhão das manchetes e dos bastidores de Hollywood, o ator e cantor se colocou na linha de fogo ao expor um dos segredos mais guardados do mundo das celebridades: as festas obscuras de Sean Diddy Combs. Jamie descreveu com detalhes vívidos o que viu com os próprios olhos: festas luxuosas, realizadas em mansões de Beverly Hills, onde o glamour servia apenas como cortina de fumaça para o que realmente acontecia ali dentro. Em uma dessas ocasiões, ele recordou ter presenciado uma cena surreal no Beverly Hills Hotel. A atmosfera era de completa extravagância, regada a
a cifras absurdas e pessoas influentes. E no meio daquilo tudo estava Diddy, cercado de figuras públicas que, segundo Jamie, não pareciam exatamente confortáveis. Jamie afirmou que documentou essas festas em vídeo. Disse que havia provas. E foi aí que tudo começou a desandar. Pouco tempo depois, Jamie Foxx desapareceu da mídia. Reapareceu semanas depois, internado em estado grave. E as especulações explodiram. Para muitos, não era coincidência. A conexão entre seu estado de saúde e as revelações sobre Diddy se espalhou rapidamente pelas redes. Diddy é tão poderoso que, quando ele se for, dezenas de vítimas virão à tona, escreveu um internauta. A ideia de que muitos jovens teriam se sentido forçados a se vender em troca de fama começou a tomar corpo. E com ela, a reputação de Diddy desmoronava em ritmo acelerado. Mas Jamie não foi o único a levantar a voz. O ator Orlando Brown, conhecido tanto por seu talento quanto por seus comportamentos erráticos, fez acusações ainda mais perturbadoras. Em um vídeo enigmático, ele fala sobre um suposto relacionamento inapropriado com Diddy. Suas palavras, carregadas de ironia e dor, sugerem que algo muito sério aconteceu entre eles. "Você me deu os garotos da bruxaria", diz Orlando, em um trecho que deixou a internet em choque. E embora sua credibilidade tenha sido questionada, muitos lembraram que, em casos assim, os mais desacreditados às vezes são os únicos que ousam falar. E os relatos continuam. Outro nome que surgiu foi Gene Deal, ex-segurança pessoal de Diddy, que afirmou ter visto mais do que gostaria. Segundo ele, os bastidores do império de Diddy escondem segredos que poucos ousam revelar. Gene insinuou que, por trás das roupas caras e dos sorrisos ensaiados, havia manipulação, controle e práticas questionáveis envolvendo artistas e pessoas próximas ao magnata. Até mesmo nomes lendários da indústria, como DMX, entraram na discussão. Em uma entrevista antiga, DMX criticou Diddy por usar outros artistas como marionetes, fazendo-os vestir ternos, escrever letras sob encomenda e ceder direitos autorais enquanto ele lucrava silenciosamente nos bastidores. Suge Knight, outra figura controversa do rap, também fez declarações sugestivas. Durante uma conversa em tom informal, Suge descreveu uma festa na qual Diddy estava presente. Quando questionado se havia comparecido, a resposta foi direta: "Eu não frequento esse tipo de festa, eu sou hétero." A frase, seca e cortante, caiu como uma bomba e reacendeu as teorias sobre o que realmente acontece nesses eventos fechados, frequentados por uma elite artística blindada por contratos e silêncio. E então veio uma revelação que abalou ainda mais o terreno já instável de Diddy. Segundo a cantora Jaguar Wright, outra testemunha-chave, uma jovem mulher teria entrado por engano em uma sala durante uma dessas festas e se deparado com uma cena inesperada. O cantor Christopher Williams realizando sexo oral em Diddy. A porta estava destrancada. A garota não pensou duas vezes antes de entrar e, segundo ela, nunca mais esqueceu o que viu. Com cada novo relato, a imagem pública de Diddy se despedaça um pouco mais. O que antes era visto como excentricidade, agora é encarado como sinal de algo mais sombrio. A percepção pública chegou ao ponto mais baixo. E mesmo que as alegações não sejam todas comprovadas, a quantidade de histórias, coincidências e testemunhos começa a formar um padrão difícil de ignorar. Quando há tantos rumores assim, geralmente é porque há pelo menos uma semente de verdade neles, comentou um usuário em uma das redes sociais. É impossível afirmar com certeza o que se esconde por trás da fachada milionária de Sean Combs, mas os sinais estão lá, em vídeos, entrevistas, olhares, silêncios e memórias traumáticas de quem, um dia, acreditou que estava apenas indo a uma festa. E talvez a frase mais simbólica de todas seja a que voltou a ecoar nas redes após tantos escândalos: "Eu gosto quando você gosta disso, papai. Papai, eu não gosto disso." À medida que os relatos se multiplicam e as sombras sobre o império de Diddy se tornam mais densas, uma pergunta permanece no ar: quantas dessas histórias ainda estão escondidas, trancadas atrás de contratos de silêncio, acordos milionários e traumas não curados? O que antes era visto como excentricidade de um magnata virou suspeita. O brilho das festas perdeu o charme, e o silêncio dos que um dia estiveram lá começa a aparecer mais com medo do que com lealdade. Porque quando as luzes da fama se apagam, o que resta é o que estava escondido na escuridão. Talvez estejamos apenas começando a entender quem é Sean Diddy Combs, por trás das câmeras, longe dos palcos, fora das lentes cuidadosamente controladas da indústria. E se você acha que essa história já chegou ao limite, espere até descobrir o que a ex-namorada de Diddy revelou em sigilo durante um depoimento que vazou recentemente. Informações sobre passagens secretas, salas restritas e até dispositivos de vigilância escondidos começaram a emergir, levantando a possibilidade de que muitas festas, na verdade, eram armadilhas planejadas. No próximo vídeo, você vai conhecer os bastidores ocultos da mansão de Diddy, os túneis subterrâneos que ligavam quartos secretos e os relatos de vítimas que, pela primeira vez, decidiram quebrar o pacto do silêncio.